Oi, amigos do canal, tudo bem? Bom, estou muito feliz, estou até vermelhinha que eu estou nervosa, porque aqui embaixo está a Emily Lima, acho que vocês já viram. Aqui do meu lado está a Anitta, que eu não estou nervosa por conta dela, é só por conta da Emily mesmo. E do outro lado é a Roberta Nina, que não é Nina, é só a Roberta, para quem não sabe. Dona do portal de Vibradoras, o maior portal de conteúdo de esporte feminino. Até fiquei muito feliz, essa semana elas postaram um negócio da Amanda Nunes, do UFC. Então, todo tipo de esporte, esporte modalidade feminina, acho que é muito legal o trabalho delas. Óbvio que vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, essa é a Roberta. Roberta, muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, Bel, uma honra estar aqui com vocês, duas santistas maravilhosas e com a nossa querida treinadora brasileira aí que fez história já, a Emily. Estou muito feliz. E a Anitta, que compartilha comigo o podcast Alvinegras da Vila, jornalista, mora no Chile agora, está falando tudo, toda a repercussão do coronavírus e tudo lá pelo Chile. Obrigada, Anitta, de novo por estar aqui. Obrigada a você, Bel, pelo convite. Eu e a Bel, a gente sempre diz que a gente não está com saudades uma da outra, apesar de a gente nunca ter se visto ao vivo. A gente se fala diariamente sobre tudo que tem para dizer do Santos e também, enfim, do mundo do futebol. É um prazer estar aqui com a Nina, que eu admiro tanto, e com a Emily, que é uma grande referência para todo mundo que sabe a importância de ter uma mulher como ídolo, como referência, enfim, como alguém para olhar e admirar. E com você, Bel, que é minha parceira em tudo também. Um prazer estar com você. Obrigada. Bom, Emily, muito obrigada mesmo por estar aqui. A Emily, óbvio que todo mundo sabe, ex-técnica da seleção, ex-técnica do Santos, técnica da seleção do Equador. Como estão as coisas por aí? Como você está? Como está a sua vida nesse momento? Acho que primeiro uma pergunta sua. Como você está? Bom, primeiro, Isabel, obrigada pelo convite. Desculpa a demora, tudo, porque está sendo bastante. Eu estou sendo bastante. Como é que eu posso dizer? Procurada. Não quero usar uma palavra mais procurada aqui pela federação. Então, o tempo eu até te pedi, pode ser semana que vem e tudo mais. Então, agradecer aí a sua compreensão. Anitta, prazer em te conhecer também, obrigada por estar aí participando, e a Roberta já é nossa conhecida aí de velhos tempos, obrigada. Bom, aqui o momento ruim já passou, né? Foi o momento março, abril, foi algo bastante chocante, né? Mas que graças a Deus passou. O governo aqui ele está trabalhando com farol, né? Então não são etapas, em alguns lugares estão trabalhando por fases, etapas, enfim. Aqui é farol, então hoje aqui em Quito nós estamos no farol amarelo, nós temos um pouco mais de liberdade para fazer as coisas, mas com algumas restrições obrigatórias. Algumas cidades e províncias já estão no verde e outras continuam no vermelho devido a ainda os casos, mortes, e eles estão lidando com essas fases do farol devido à entrada e saída de pessoas no hospital, e quanto mais sai pessoas do hospital e não entram com o caso, eles vão entendendo que está havendo melhoras. Ô, Emily, então um pouco do seu trabalho aí, além, né, da frente da seleção principal, da seleção de base, tem muita essa sinergia com os clubes, né? Você fica ali entre federação e clubes, é um cargo até, né, vamos pensar assim, de desenvolvimento mesmo do futebol no país, né? Então você tem essa autonomia para estar visitando os clubes, não só captando jogadoras, mas para ver estrutura, desenvolvimento e tudo mais. É meio que isso, né? Sim, na verdade, Roberta, a minha contratação não foi somente para a seleção. A minha contratação ela vem para desenvolver o futebol no país, né? Para isso nós tivemos que desenvolver um projeto não somente visando a seleção, mas o país no modo geral. A gente já vem colocando algumas coisas em prática, mas esse plano estratégico que nós estamos criando hoje é algo muito grande. É algo muito grande. Nós temos já parceria com o governo, com o Ministério de Educação. Nós já temos essa parceria.
A gente só precisa que tudo isso seja aprovado. Então, a ideia é obrigar as escolas já a terem o futebol feminino, fazer com que as meninas, desde muito nova, pratiquem o esporte. Da escola vem para o colégio, universidade. Então, o país já tem um projeto chamado Jogo Limpo, que é desenvolver o esporte, no modo geral, no país. Então, a gente pegou esse gancho desse projeto que já existe e trouxemos para a realidade do futebol feminino. Então, o projeto é além de só treinar a seleção e classificar para o Mundial. Às vezes, a classificação no Mundial pode não vir nesse momento, e isso é importante eu falar, porque é claro que eles querem esse resultado, mas para eles o mais importante é que daqui, sei lá, 8 anos, vamos dizer 3, 4, 8, 12 anos, o futebol feminino no Equador, ele exista e viva com as suas próprias pernas. Então, o planejamento... Projeto a longo prazo. Ele está sendo para isso também. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho muito legal que tem esse projeto, porque aqui a gente vê no Brasil sempre essa obrigatoriedade de ter o futebol feminino e coloca qualquer coisa, tá sem projeto, muda muito de presidente para presidente, né? A gente vê muito isso no Santos, tem um presidente que liga mais para a modalidade, tem outro presidente que não liga. E em questão do Equador, quais as maiores diferenças que você sente treinando as seleções? Você acha que por aí, talvez você ter uma experiência, você tem uma voz diferente do que treinar a seleção feminina, que as pessoas diziam que já sabe futebol, o Brasil já sabe tudo sobre futebol. Existe uma resposta diferente dentro dos seus treinamentos, dentro da sua relação com as atletas? Tudo é diferente, né? A gente aqui no Equador viveu pouco futebol, praticou pouco futebol, né? Infelizmente. Então, a diferença, principalmente técnica e tática, ela é notória, né? Por mais dificuldades que nós temos no Brasil, eu vou falar que eu, com 13 anos, lá em 93, 94, eu já jogava futebol. Já tinha competições de futsal, sempre teve, mas nunca muito organizado, né? Nunca foi organizado. Agora que as coisas estão encaminhando para isso. Mas sempre teve competição. O Brasil teve a sua primeira seleção em 88. A primeira seleção equatoriana foi em 95, o primeiro sul-americano, né? Se você for ver, não está tão distante, porque o primeiro mundial foi em 91, né? O experimental em 88, o primeiro mundial em 91. A primeira seleção equatoriana foi em 95 e ficou entre as 3 melhores sul-americanas, né? Então, assim, o que aconteceu aqui é que eles não valorizaram, não deram atenção, e tudo isso ficou parado. Todo esse tempo foi acontecendo, mas tudo muito amador, né? Aí veio a classificação para o Mundial em 2015, né? Em 2014, 2015 teve a classificação, e aí todo mundo acreditou que isso fosse mudar. Mas os gestores que estavam à frente da federação naquela época não queriam nada com nada, e você pode perceber que o Equador ele não está no ranking da FIFA. Ele não aparece no ranking da FIFA em posição nenhuma, porque a FIFA entendeu que a Federação Equatoriana desativou o futebol feminino. Então a gente não aparece. A gente aparecia em 62º e acabou desaparecendo, porque depois do Mundial não teve nada, não teve atividade, não teve data FIFA, não teve nada. Assim, é absurdo falar que em 2015 até 2018 a seleção ficou sem nada de atividade, né? Não é pouco trabalho que você tem, então, né, Emily? Não, é complicado. Eu te falo que é um trabalho bastante... É gostoso, né? Mas eu não vejo esse resultado há 3, 4 anos. Eu vejo esse resultado aí mais para frente. É que é um trabalho de mudança de mentalidade, né? Não que aqui no Brasil não seja, mas eu acho que a gente teve aí algumas gerações, como a geração que ganhou o PAN em 2007? Falei o ano certo? Em 2007, que meio que fez todo mundo engolir, né? A Zagallo, agora vocês vão ter que me engolir. E aí acho que
tem um desenvolvimento dessas grandes atletas, tem grandes nomes, grandes referências mudam a história, né? Não que aqui não tenha que mudar a mentalidade, mas a gente ainda tem algumas bases talvez mais fortes, pilares dessa história, né? E acho que talvez essa falta de grandes referências torne ainda mais difícil de mudar a cabeça das pessoas, né? Como é que você acha que essa é realmente uma diferença relevante? Sim, sim, com certeza, né? Eu vejo o grande problema do Brasil, o Brasil poderia ser o melhor do mundo, e isso aí ninguém tira da minha cabeça. Só que o grande problema do Brasil foi e ainda é ter muito machistas e muitas pessoas dirigindo clubes com essa mentalidade, falta de organização. O Brasil nunca foi organizado e não é nem no masculino. O masculino acontece porque envolve muito dinheiro, então as coisas acontecem naturalmente, mas é muito desorganizado, né? Então é complicado. Aí o futebol feminino, ele não roda, né? Ele não gira dinheiro como o masculino e não é organizado, então quer dizer, não existe. O Brasil, eu vejo hoje que ele vem se organizando melhor, vem se preocupando um pouco melhor em relação a isso, e as gerações que passaram já passaram, né? Então nós perdemos grandes oportunidades. Em 2007 para mim foi o ano que nós poderíamos ter beliscado muita coisa, muito mais do que beliscamos, né? A final do Mundial contra a Alemanha, assim, ficou ali na porta e fecharam a porta no momento que não deveria. Mas a minha pergunta é, será que mesmo ganhando a Olimpíada, além de 2004, ganhando o Mundial em 2007, iria mudar alguma coisa? Não sei. Não sei, porque a cabeça das pessoas iam continuar a mesma, e continuam a mesma. Eu já trabalhei em clubes pequenos, médios, grandes, em seleção, e a cabeça deles é muito parecida. Eu vou ter isso por obrigação, e não é um investimento que eu vou colher a longo prazo, sabe? Então, não sei se mudaria alguma coisa, não. E aqui a gente está apostando que futuramente eles possam ter bons frutos para colher mais para frente. Eu acho que pela forma que você está falando, pela estrutura que o Equador está montando, é muito capaz que a gente veja ao longo prazo mesmo, em termos de 8 anos, um Equador talvez até mais forte, ou pelo menos com meninas querendo ir para lá, porque eu e a Anitta entrevistamos a Thaís Picarte tem umas 3 semanas, e ela comentou que algumas jogadoras da base do Santos estavam indo para o Inter, estavam indo para outros times, porque ela tinha salário. Então, por mais que não tivesse, tem um entendimento que o Santos é uma maior referência do que os times do Sul, se você tem um pouquinho de reconhecimento, seja um salário, seja um tipo de profissionalismo, as jogadoras acabam indo atrás. Então, eu acredito muito. E pelo que você disse, a gente vê muito isso no Santos, né? Ano passado, você tinha o presidente Pérez falando, não, as meninas não vão jogar na Vila por conta do Sampaoli. E aí entra Gesualdo esse ano e fala, a gente vai ver o que o Gesualdo acha. Não vamos ver. Ele é o presidente. Ele é o presidente. Né? As meninas vão, pelo menos, sei lá, jogar os clássicos. Elas vão jogar, a Vila Belmiro é delas também. Então, exatamente o que você falou. Existe essa coisa de futebol feminino sempre atrás. A gente dá sorte. Eu acho, sinceramente, que a gente dá sorte de ter boas técnicas como você e ilustres jogadoras, ilustres talentos, porque se não tivesse isso, o futebol aqui no Brasil realmente tem essa mentalidade. Vamos ver o próximo treinador. Eu acho que as atletas são as maiores responsáveis pelos resultados, não é nem os treinadores. Eu acho que nós somos um caminho, né? Nós somos um caminho para direcionar para alguma coisa. Mas se você for ver todos os resultados do Brasil desde 91, são bons resultados em termos de seleção. A gente fala lá de 91, no primeiro Mundial, o Brasil ficou entre os 4 melhores do mundo, sendo que a seleção foi feita de equipe do Radar e algumas jogadoras do Saad. Olha que absurdo, né? Eu não sei se vocês sabem, em 91, a Suécia ela já tinha 3 divisões, com 20 equipes em cada divisão em 91. Né? Então, assim, é uma distância muito grande. É a distância que nós encontramos do Brasil hoje. Equador e Brasil, existe uma distância muito grande, mas qual é a nossa estratégia?
é ir diminuindo essa distância até chegar no Brasil. Chegamos no Brasil, qual é o nosso próximo passo? Porque aí a gente fala em nível sul-americano. Para a gente dar um passo um pouquinho maior, né, que seja um passo certo, o que a gente pode fazer agora? Né? Então, eu acredito que as atletas são as responsáveis por todos os resultados que nós tivemos a nível nacional e internacional. Emily, eu queria que você falasse um pouquinho agora da tua trajetória aí no futebol feminino, né? De uma menina que começou jogando aqui, jogou fora, mas acho que tua carreira foi de muita provação em diversos níveis, né? Como jogadora, de ter que se firmar num país machista, de treinadora, de abrir caminhos, porque você foi a primeira mulher a treinar uma seleção, não só a principal, mas a de base, lá na CBF. E muita aprovação, né? De ter que provar que você era capaz. Quando as pessoas diziam, não tem mulher para treinar, e você estava ali se capacitando. Hoje você já tem todas as licenças, né? De treinadora na CBF. E quando você... Aí você teve que se provar no São José, você teve que se provar no Santos, você teve que se provar na seleção. E quando você chega nesse auge, porque você está no auge, né? Você está preparada. Você vai para fora do Brasil. Claro, é um projeto enorme, você acaba sendo eu vejo você como uma gerente de futebol feminino aí, mais do que uma treinadora. Como que essa Emily enxerga que ela pode voltar para o país dela e também ajudar no desenvolvimento daqui? Eu sei que eu estou pulando etapas, porque você mal conseguiu trabalhar aí, mas eu acho que você foi fundamental aqui para muitas mulheres. E quando a gente entrevista a Tatiele, Cris Lessa, mulheres que estão aí sendo treinadoras, tem muito de você nelas. Então, como que você também vê essa tua saída, mas como que você projeta para estar aqui no Brasil, né, também? Roberta, eu vou responder essa e aí eu falo um pouco da minha trajetória. Ou como você quer? Tanto faz, pode responder como achar melhor. Vamos lá. Hoje eu tenho um grande projeto aqui. Eu estou no meu grande momento, não só como profissional no sentido de estudo, mas ainda estou buscando, eu quero fazer a da UF agora. Então, eu acho que a gente nunca vai estar pronta, a gente sempre vai estar buscando conhecimento e aprendendo alguma coisa a cada dia. Eu tenho um projeto aqui que para mim é o projeto da minha vida, né? Não só em termos de resultado, porque aqui eu tenho a liberdade e a parceria de trabalhar com as pessoas dentro da federação. Então, eu tenho o apoio deles todos os dias, né? Vou só citar uma coisinha antes de concluir. O Gustavo, quando começou a pandemia, ele me ligou e falou assim, olha, eu quero que você fique tranquila, o projeto segue, a gente vai fazer tudo para que a gente não mexa em nada do feminino e que você e sua comissão técnica esteja aqui tranquilamente, com todo o nosso apoio. Então, assim, o cara, ele te deixa, ele fala assim, minha filha, só trabalha. Respaldo, né? Só para fazer isso. Então, quer dizer, você se sente segura, né? Então, você tem o respaldo da pessoa para trabalhar. Então, assim, eu vivo, sim, eu acho que o meu melhor momento, em termos profissionais, pessoais, de reconhecimento, eu passei por uma seletiva aqui, eu passei por um processo seletivo com mais 20 currículos de várias escolas diferentes, europeia, sul-americana, enfim. E então, assim, eu me senti no dever de preciso mais. Aí vem a sua resposta. Não sei se a minha vontade é de voltar para o Brasil nesse momento, ou daqui 3, 4 anos, quando o meu contrato aqui acabar. Eu acho que eu preciso de mais, Roberta. E o que eu entendo do Brasil é um processo ao contrário. Eu peço mais para as pessoas em vez das pessoas pedirem mais para mim. Entende? Então, eu vivi muito futebol no Brasil, eu vivi como atleta, como treinadora, tentei fazer muita coisa mesmo, mas nunca era ouvida, nunca era valorizada, como várias outras pessoas não são. E quando você encontra uma federação que fala assim,
vamos trabalhar, nossa senhora, eu tô em casa aqui, eu me sinto muito bem aqui, eu falo para eles todos os dias, agradeço por eles me fazerem sentir bem, e o sentir bem não é financeiro, não é nada disso, sentir bem é poder trabalhar, é poder colocar em prática tudo que eu aprendi e tudo que eu estudei, né? A vivência, eu acho que a escola da vida para mim, é a escola perfeita, mas a gente tem que buscar conhecimento para que a gente possa fazer as coisas cada dia melhor, né? Então, eu tendo o respaldo deles, eu consigo fazer isso. E a minha ideia eu estou em uma vitrine diferente da vitrine da Liga Nacional no Brasil. Hoje eu estou em uma vitrine internacional, né? E a minha ideia é essa, né? Eu quero sair daqui e ir para um outro lugar, ou então dar sequência aqui. Quem sabe daqui 3 anos eles falam, Emily, mais 3 anos de contrato, você topa? Topo. Então, assim, a minha ideia hoje é buscar outros ares, coisas que eu sei que nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Holanda já tem. Nem que eu tiver, Roberta, que ir para esses lugares e trabalhar lá na escolinha. Mas eu quero coisas e referências lá no alto. Entendeu? Eu não posso voltar para o Brasil e ter as mesmas dores de cabeça, ouvir as mesmas coisas de presidente, de diretor, não dá mais. Eu não posso me limitar a esse ponto, né? Eu preciso valorizar a busca diária minha de conhecimento, porque senão não adianta. Tudo que eu apresentei aqui no Equador, eu sempre quis apresentar na seleção brasileira, no Santos, no São José, no Juventus, mas nunca ninguém pedia um planejamento, um plano estratégico da competição, o que vamos fazer na competição, o que não vamos, o que vamos fazer no ano. Eu nunca tive isso, Roberto, isso para mim é um absurdo. E a minha briga com diretores, presidentes, eram essas, que eu queria mostrar a maneira correta, no meu ponto de vista, de se trabalhar, como tem nas empresas. Você, no Dribladoras, você teve um ponto de início até onde vocês querem chegar, né? E aí não tem limite. Então, quer dizer, você tem esse plano, vocês como jornalistas, no modo geral. Então, assim, eu como treinadora não sou diferente. Então, aqui eu consegui apresentar algo e estou conseguindo colocar em prática isso, né? Então, eu voltaria para o Brasil, é claro, mas quando as coisas já estivessem bastante diferentes. Torço muito, Roberta, para que esse coordenador ou coordenadora que entre com uma cabeça, olha, agora eu bato na mesa, eu posso trabalhar? Pode. Eu tô jogando todas as minhas fichas nisso, nesse momento, no Brasil. E a CBF falou que pensa em trazer uma mulher. E quando fala em uma mulher, a gente pensa muito claro em um nome forte, que é o da Aline. Eu não acho que a Pelé saia da federação. Isso é uma opinião minha. E aí aí entra a estratégia novamente da federação. O Reinaldo não seria louco a ponto de deixá-la nesse momento. Ele também tem seus planos para a CBF. Claro. Então, assim... A Pelé também tem planos aqui, né? Então... Exato. Então, assim, eu não acho que seja... Eu acho que vai ser sim uma mulher. Tem mulher aí rodeando que estão fazendo bons trabalhos e vocês sabem, capacitadas para estar nesse cargo e iria revolucionar. Aí eu acredito que tenha mulheres fazendo bons trabalhos e eu posso até citar a Cris, né, do Corinthians. Ela revolucionou aquilo lá de uma maneira absurda com aval do Sanches. Então, assim, se a CBF der aval para essa pessoa que entrar, vai fazer, né? Vai fazer. Então, para mim é um nome interessante também, fora alguns outros que tenha também. Então é isso, respondendo aí minha questão da volta do Brasil, e aí um pouco da minha trajetória. Eu passei dificuldades, eu acho que como todas as atletas naquela época. Eu fiz uma semana de live com as pioneiras e as dificuldades, eu achei que tinha passado dificuldade na minha época, mas as dificuldades delas foram muito maiores.
né? Então, assim, passei dificuldade, mas hoje eu falo que não foi tanta dificuldade. Que até, né, veio assim. Passei dificuldade, mas deu para a gente ir caminhando. Então, eu tive muito apoio do meu pai e da minha mãe, né? Meus pais foram as pessoas fundamentais para que eu continuasse nessa luta. Eu venho de uma família com cultura europeia. O meu pai, dentro da minha casa, sempre a cultura europeia ela prevaleceu, tanto na educação como na maneira de valorar os valores e princípios. Então, com 13, 14 anos, quando eu saí, que eu falei que eu queria jogar futebol, ele me explicou toda a dificuldade, explicou tudo, que era proibido há não sei quantos anos atrás. Quando eu nasci, estava retomando o futebol feminino, que eu ia ser muito xingada. Não lembro muito bem as palavras, mas mais ou menos isso. E eu falei assim, eu quero. E ele falou, você quer, então você vai, mas você não volte chorando ou com o sucesso aí encaminhado para sua carreira. Então, assim, você volta, mas já formada e decidida do que você quer. Muitas vezes eu chorava para ele por telefone, né, que a gente ficava alojada em Dayatuba, e ele falava assim, você lembra do que eu falei, não lembra? Lembro, pai. Então, desliga o telefone e vai fazer o seu trabalho. Então, ele sempre foi muito duro, né, nas nossas tomadas de decisão, ele sempre apoiava, né, eu tive a oportunidade com 13, 14 anos de ir para os Estados Unidos jogar lá, mas eu queria ficar no Brasil para jogar futebol, não queria estudar, eu queria só jogar futebol. E aí ele também falou, olha a oportunidade que você está tendo, mas você quer isso? Beleza, então vamos fazer isso. Então foi um início muito duro, né, nesse sentido, mas sempre com o apoio deles. Aí tive muito problema no joelho, que foi algo que me atrapalhou muito na minha carreira. Desde 13, 14 anos eu já sofro com isso, mas consegui levar isso até 2009, com 29 anos. E aí foi onde eu entendi. Claro, tive uma passagem grande pela Europa, foi onde me abriu muitos olhos no sentido de gestão no futebol. E aí, quando eu parei, eu queria fazer gestão e não ser treinadora. Tanto que o meu primeiro trabalho na Portuguesa foi trabalhar na área de supervisão, trabalhando com logística de federação, hotel, treinamento, alojamento, compra, enfim. Então, eu fiz essa primeira parte como gestora, vamos dizer assim, mas aí o meu irmão entrou na minha cabeça que você tem que ser treinadora, e aí eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento. E no meu primeiro trabalho no Juventus como treinadora, eu entendi que realmente eu precisava me aprofundar no estudo, porque só a bagagem como ex-atleta, nossa, mas eu estava muito longe do que eu imaginava, né? O futebol ele exige muito mais da gente do que só ser ex-atleta. Então aí eu fui estudar tudo. Nesse meio tempo, eu estava fazendo educação física em 2001, 2002 e 2003. Eu tive que deixar a educação física para ir para a Espanha, que aí sim era uma oportunidade única, com 23 anos. E aí, quando eu já voltei já com ideias diferentes. A Mônica Jorge, que hoje é a diretora de futebol feminino da Federação Portuguesa, ela foi minha treinadora. Ai, que legal, não sabia. Ela foi minha treinadora 2006, 7, 8 ou 7, 8 e 9. Eu aprendi muita coisa com ela, muita coisa com ela, e por isso da minha ideia de gestão, né, fazer a gestão no Brasil. Tenho contato com ela até hoje, é uma pessoa super aberta, super carismática. E aí depois eu me tornei treinadora e aí gostei da coisa. E aí fui buscar conhecimento, estudei, terminei os cursos no ano passado. E os próximos passos agora é fazer a UEFA. Então, já estou pesquisando aí como fazer. Me enfiei no estudo agora, mais ainda nessa pandemia. E uma língua que eu não sei falar, que é o inglês, eu sei o embromation do inglês, mas agora estou João Santana. Mais ou menos. Estou me aprofundando mesmo agora. Já tem uns 15, 20 dias que eu estou todos os dias, 1 hora por dia estudando, porque quem sabe futuramente as coisas aconteçam e eu preciso aí ter mais uma língua aí para poder abrir mais caminho, né? Sim, deixa eu só complementar, só para saber, você
ainda pensa em treinar time masculino? Acho que você já tinha falado que toparia esse desafio, né? Sim. Toparia e, assim, não me incomodaria se... Gente! Graças a Deus tem um cachorro, né? Pra dar uma entretida, porque olha... E... Perdi o que eu tava falando. Não, times masculinos. Para mim, não teria problema, por exemplo, Emily, você quer treinar a categoria sub-13, sub-15 lá? Sim, porque seria interessante para a minha carreira ter essa vivência e esse conhecimento desde a base do masculino até chegar ao profissional, não já chegar no profissional e não ter essa passagem, porque eu estou entrando em um novo mundo, eu estou entrando em uma nova realidade, não vou achar que vai ser a mesma coisa de treinar lá as meninas, né? Então seria um preparatório, né? Eu penso de um preparatório aí de alguns anos até chegar, quem sabe, um dia o profissional. Não é uma pergunta, é apenas uma constatação, mas tipo, a gente sabe, né? Nós quatro somos mulheres, mas o quanto, quando você é mulher, quando você é uma minoria, né? Não no sentido quantitativo, mas vocês entenderam? Quando você é mulher ou quando você é negro, você tem que ser 2 vezes melhor do que a maioria, né? Do que o homem branco, no geral. Você tem que ser 2 vezes melhor. E aí você vê os treinadores da Série A, não quero desqualificar ninguém, mas você vê as pessoas falando, eu não preciso voltar a estudar, porque eu já sei muito, porque eu já tenho muita carreira. Então, ouvir a Emily falar tudo isso... Eu já fazia desde sempre. Exato. Você não inventou, Guardiola não inventou nada, sempre fiz isso. Você ouve os caras da Série A do brasileiro falando uns negócios assim, então eu acho muito legal, Emily, você falar sobre... Autoestima do homem, né? A autoestima do homem branco devia ser vendida no supermercado. Eu compraria, mas enfim, é muito relevante ver você falando do futebol com esse viés do estudo, do conhecimento, porque eu acho que isso é uma coisa que falta muito no futebol masculino, principalmente, mas enfim, no futebol no geral. Então, é muito enriquecedor, acho que para a gente ouvir, para quem estiver assistindo a gente também entender que o futebol não é só conhecimento empírico que você adquire ali na hora, tem que estudar, tem que saber as coisas, isso é relevante. Então, gostei muito de ouvir essa parte. Anitta, isso eu também trago do meu pai e da minha mãe. Ele falava que tudo que eu fosse fazer na escola, meu irmão era aquele nerd, sabe aquele nerd? Meu irmão era tipo nerd. Eu não era tanto, porque eu me acabava no esporte na escola. Eu largava a aula para ir jogar futebol. Mas ele falava isso pra gente, que na escola a gente tinha que ser o primeiro, na faculdade a gente tinha que ser o primeiro, tudo que a gente fosse fazer da melhor forma possível e trabalhar. Ele sempre ensinou a gente a trabalhar. Porque o meu pai, ele veio de Portugal de navio lá na classe, não, ele veio lá na C, lá na D, C, jogando carvão lá. Então, assim, ele veio de um país onde ele passava muita dificuldade com a família, né, meu avô e minha avó e os irmãos, chegou no Brasil sem nada, né, e o meu avô, ele era muito rigoroso também nesse sentido, então todos os filhos se formaram. Um tio meu é médico, outro é advogado, outro é psicólogo, meu pai fazia biologia, mas ele fazia sem gostar e aí acabou indo para o meio de comerciante, meu pai era comerciante, então isso também vem muito do meu pai, né, trabalhar e tentar buscar o máximo de conhecimento, porque o mercado de trabalho, ele exige isso, né, meu pai tinha uma empresa, e eu e meu irmão algumas vezes trabalhamos lá, meu irmão muito mais, e a gente via na época de entrevista, e ele comentava pra gente, hoje eu entrevistei 10 pessoas e essa aqui é diferente. Então, assim, tudo isso foi trazendo para a nossa vida adolescente e adulto, né? Se eu tivesse um currículo igual todos os outros treinadores, eu ia ser mais uma, né? Se você tem algo diferentezinho, você já tem um ponto a mais ali pro patrão, né? Então, é isso que a seleção equatoriana está te dando, né? Ela está te dando esse diferente, assim, ela não está te tratando como simplesmente uma treinadora, ela está falando, Emily, você vai poder aqui fazer o diferente, fazer o que você tenha a voz aqui, eu acho que isso é muito legal. Exatamente. Então, para concluir, isso veio muito da minha família, né? Veio muito do meu pai e da minha mãe, muito mais do meu pai, minha mãe sempre muito mais tranquila, né?
toca desse jeito, tá bom, e tudo mais, muito mais tranquila do que o meu pai, que era um empresário e precisava concorrer com as grandes empresas. Ele era um microempresário, né? Ele tinha que concorrer, então era diariamente essa loucura da concorrência e é o que ele passava pra gente. Vocês vão ter que ser diferente. O meu irmão sofre muito ele é jornalista também, e ele sofre Coitado. muito nessa... Sofre, né? Sim, ele sofre, eu vejo a luta dele diário, sofrimento, ideia, o que eu tenho que fazer para melhorar isso, como eu vou buscar patrocinador, como isso, como aquilo, o que eu posso trazer para o programa. É complicado, é um desafio muito grande de vocês, então eu conheço a realidade do jornalista, não é fácil mesmo. Então é isso, resumindo, é mais ou menos isso. Só uma última questão, você falou que aqui no Brasil o machismo ainda é muito grande, a gente sabe muito bem, você encontra esse ambiente diferente no Equador, eu sei que você está tendo uma liberdade de alguém de cima, mas do ambiente, como você enxerga o machismo aí? Não, a realidade aqui é complicada, é bastante complicada. Nós estamos aí, de 2018, 19, 20, já houve uma mudança bastante significativa, mas é complicado. O país aqui é muito fechado, os homens são muito fechados, é uma cultura diferente. A América Latina é hostil, né? A América Latina é muito machista. Muito. Exato. Resumindo, é isso. Mas, assim, as pessoas são muito carismáticas, né? Eu não tive nenhuma resistência por parte de imprensa, de treinadores, de dirigentes, de nada. Eles me receberam super bem. Eles me têm como uma referência por ter sido a primeira treinadora da seleção, mas eu sempre falo para eles, eu nem pude trabalhar, eu só tenho a referência porque eu sou a primeira, mas eu quero poder trabalhar aqui, né? Mas é legal, é engraçado, sim. Mas eles são muito fechadão, sim. São muito ainda machistas, bastante. Bom, muito obrigada, Emily. Acho que a gente fez um papo enorme, até de 2 uns. Muito obrigada, Anitta, por estar aqui comigo novamente. Obrigada demais, Nina. Para mim, como a Emily é uma referência de mulher no esporte, a Nina também é uma referência para mim de jornalismo de batalha dentro das vibradoras. É sim, é mesmo. A Anitta também está sempre comigo. Acho que eu nunca tinha entrevistado, estava bem nervosa para falar com você. Então, por isso que eu trouxe elas para me ajudar nisso. Obrigada mesmo pelo seu tempo, Emily. Você não sabe o quanto eu estou feliz de poder falar com você. Imagina, eu que agradeço você, Anitta, Roberta. Sempre é um prazer poder estar falando um pouquinho da nossa história também, né? Enfim, é isso. Muito obrigada. A gente tava falando aqui, a Bel tava com medo, falando que você é brava. Eu falei, nada, ela só tem cara de brava. E pra você. Ai, vai que eu falo uma besteira, nunca mais. Ela vai querer falar comigo. Não. Não Oi, sei. Emily. Eu no trabalho eu sou bastante diferente. Mas Sério? eu com vocês, eu entrevisto, eu sou totalmente diferente. E segue aí com o seu cabelo solto, porque nessa pandemia não dá nem pra cortar cabelo. Seu cabelo cresceu, gente. A Emily não prende o cabelo. Olha como tá branco. Amiga, você precisa ver o meu, depois te mostro. Minha mãe sempre teve cabelo curto, mas ruivo tingido. E aí tava, tipo, meio ruivo, meio branco. Ela raspou tudo e deixou tudo branco. Maravilhosa. Minha mãe tá com o cabelo raspado branco também. Eu acho que é a tendência do Tendência. Vamos raspar, Emily. Delas. Não, ainda não tô na época de raspar, calma. Não, tá maravilhoso, tá? Calma lá. Só a sobrancelha que a gente fica assim, né? Porque se chegar muito perto... Não. Por isso que eu tô longe. Ai, dramas reais. Tchau, meninas. Obrigada, é um privilégio falar com você. Até a próxima. Obrigada, Roberta. Obrigada, Anitta. Beijão. Beijos. Tchau.